graça e paz sejam convosco, poderoso nome de Jesus Cristo. A poder do sangue de Jesus Cristo, a poder do sangue do Cordeiro, a poder do sangue da nova aliança, a poder do sangue da aliança eterna, a poder do sangue derramado sobre o altar, a poder do sangue derramado sobre a cruz, a poder do sangue da aspersão, a poder na aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida, a poder do sangue de Deus. Se Deus é por nós, ninguém, nada será contra nós. Graças a Deus, os irmãos podem sentar-se. É com alegria que nós estamos aqui para reverenciarmos o nome de Jesus Cristo. Eu quero falar nessa oportunidade, meus irmãos, alguma coisa da Escritura. Está escrito que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pelas consolações das Escrituras nós tivéssemos esperança. E o Senhor Jesus Cristo disse: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse: esta palavra é fiel e digna de aceitação, de que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. João escreveu e disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas e daquilo que Jesus Cristo é, o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu quero falar com os irmãos alguma coisa sobre a ressurreição de Jesus Cristo, a partir da Escritura que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. O Espírito Santo diz assim através do apóstolo Paulo. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal qual como vula preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, um homem que gastou-se e deixou-se cercar por amor a Deus, por amor ao seu Filho Jesus Cristo, por amor ao Espírito Santo, por amor à palavra de Deus, por amor à igreja, por amor aos homens. E ele tinha um dom do Espírito Santo, o dom de mestre, o dom do ensino, o dom ministerial de apóstolo, defensor da verdade, expositor da verdade. E ele é usado pelo Espírito Santo aqui nesse capítulo 15, 1 Coríntios, para trazer algo que é a razão de ser da igreja, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele começa dizendo: irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Então, aqui o Espírito Santo revela que nós precisamos lembrar e fazer lembrado e ajudar as pessoas a lembrar e recordar do Evangelho. Um Evangelho que consiste
na encarnação, na vida elevada de Jesus Cristo dentre os homens, o seu julgamento, a sua condenação, a sua crucificação, o derramamento do seu sangue de forma cabal, o seu sepultamento e a sua ressurreição e a sua ascensão e a sua descensão e a sua infiltração no homem que crê. E ele começa nessa parte aqui falando sobre a grandiosidade da ressurreição. A ressurreição é a obra através da qual Deus nos unifica em espírito consigo mesmo. É isso que ele está querendo lembrar aos coríntios e a nós e aos homens ao longo dos tempos. Ele fala, o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual perseverais. A palavra de Deus diz: se alguém espera o que não vê, com perseverança deve aguardá-lo. E nós estamos aguardando o Cristo ressuscitado, que brevemente virá do céu. E nós nos uniremos com Ele nas nuvens, nos ares entre nuvens. É escrita do apóstolo Paulo também aos Tessalonicenses, também aqui nesse capítulo 15. E ele diz que é pelo Evangelho, o Evangelho pleno, não é o Evangelho, não o outro Evangelho, que fala sobre o outro Jesus, editado e pronunciado pelo outro Espírito, o que é anátema. E anátema são os seus expositores, e anátema, malditos, são os que o acolhem. Então o apóstolo Paulo, ele é muito rigoroso em dizer que por ele, ou seja, pelo Evangelho de Jesus Cristo, o legítimo, nós somos salvos se nós retivermos a palavra tal qual vô-la preguei. Amém? Porque tem outra palavra por aí. Tem outro evangelho por aí. Tem um espírito diferente por aí. Mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo aqui na Epístola aos Coríntios, ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele fala também do outro evangelho, do outro espírito. Aleluia! Eu vou ler essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo fala assim: mas receio que, assim como a serpente, versículo 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais ou recebeis espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais e o sofrereis. Então, veja bem, muitas pessoas acham que o evangelho é só nosso. Existe o evangelho segundo Allan Kardec, o evangelho segundo os mormons, evangelho segundo a Testemunha de Jeová, evangelho segundo os católicos, evangelho segundo o Buda, evangelho segundo os muçulmanos. Tem evangelho de todos os gostos, de todos os sabores. Mas o evangelho que traz a revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus Cristo como Filho do homem, Jesus Cristo como encarnação do Verbo, Jesus Cristo como autor e consumador da salvação, é este evangelho que vos falo. É o evangelho que o apóstolo Paulo anuncia, e o qual nós temos alcançado, permanecido e perseverado nele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: se do contrário
Quem abraça o outro evangelho crê em vão. Porque é uma crença para a morte, é uma crença para o lago de fogo e enxofre. Ele vem, no versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo não morreu enforcado, Cristo não morreu apaulado, Cristo não morreu afogado, Cristo não morreu degolado, não foi decapitado, Cristo não morreu de sede, Cristo não morreu de fome, Cristo não morreu pela mão dos homens, Cristo morreu segundo a presciência de Deus. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, fazendo o seu discurso inaugural da igreja, ele fala que ele foi entregue segundo a presciência de Deus. Então o apóstolo Paulo diz que ele morreu. E ele morreu por quê? Por que causa? Qual foi o motivo que levou Jesus Cristo à morte? Se o próprio apóstolo Paulo, escrevendo ao Romano, diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus não tinha pecado. E ele, salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala em Isaías 53, que ele foi traspassado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela abrange muitas coisas. Muita gente às vezes olha lá para o fórum da justiça comum, e quando fala que em Cristo Jesus nós somos feitos justiça de Deus, a justiça fala do aspecto legal da nossa salvação. E por ser legal o perdão dos nossos pecados, por ser legal a nossa redenção, é direito nosso a saúde. É direito nosso, é direito legítimo. Por isso fala justiça. A justiça trata do direito. A justiça não trata do erro. A justiça trata do direito. Por isso que a Bíblia diz que nosso Deus é um justo juiz. Então ter saúde é direito. Ser liberto é direito, porque Ele nos libertou. A palavra diz que da parte de Jesus Cristo, o primogênito entre os mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então eu não sou livre porque eu sou bonito, que eu sou bonzinho, que eu faço a coisa certa, porque eu pratico obra de justiça, porque é direito meu a liberdade no espírito, na alma e no corpo. Porque Jesus me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição. Meu irmão está entendendo que quando Deus fala em justiça, ser uma pessoa feliz é direito dos crentes. Ser uma pessoa cheia de graça é direito. Agora cabe a nós nos apropriarmos daquilo que é direito e tornar patrimônio nosso e desfrutarmos daquilo que Jesus fez. Ele não consegue saúde para nós quando nós temos uma dor aqui, vamos lá e colocar uma mão na nossa cabeça, ungimos com óleo, não. A nossa conquista de saúde, de prosperidade, foi lá na cruz do Gólgota. Lá Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a justiça de Deus. E agora Ele nos fez justiça de Deus. Você está entendendo o que eu posso falar aqui sobre a ressurreição? E Ele está falando da ressurreição. Ele fala muito mais do que levantar dentre os mortos. Viver para sempre é direito. Nós vamos ver aqui, porque essa foi a conquista de Jesus. Por isso a Bíblia fala de Deus assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele vem dizendo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, o que dava legitimidade, legalidade para que nós fôssemos enfermos, para que nós fôssemos pessoas problemáticas,
para que nós fôssemos pessoas endividadas, para que nós fôssemos pessoas corrompidas, para que nós fôssemos pessoas malignas, para que nós fôssemos serventuários das trevas do diabo, era o pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como Jesus o fez? Ele fez através da sua morte. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. E quando o meu pecado, o seu pecado caiu sobre Jesus, ele foi morto. E, por exemplo, nenhuma condenação há, porque ninguém paga a mesma dívida, ninguém paga pelo mesmo ônus, pela mesma coisa, um ônus duas vezes pela mesma dívida. Então Jesus levou sobre si toda a nossa culpa, e por isso nós hoje temos direito de ter paz. E a palavra diz que ele foi sepultado. A primeira coisa que a gente faz quando morre alguém no mundo, na nossa família, na família de um amigo, na família de um estranho, o ato imediato à morte é sepultar o cadáver. Ninguém conserva o cadáver, nem mesmo os faraós que eles embalsamavam. Eles embalsamavam, mas não deixavam ele lá no trono, não, nem dentro da casa dele. Embalsamavam e botavam lá nas pirâmides, lá no túmulo dos faraós. Era uma forma de sepultar também. E a palavra diz que o velho homem morreu. O apóstolo Paulo também escreve sobre isso. Já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu. Então, quando a morte atingiu Jesus, atingiu-me a mim, a você, atingiu todos os homens. E Deus nos colocou também no sepulcro, juntamente com Jesus. E a palavra diz assim, ele foi sepultado, e nós também fomos sepultados, mas diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí o mesmo apóstolo Paulo, teólogo, não era um teólogo terreno, era um homem extraterreno. A palavra de Deus fala: se já ressuscitaste com Cristo, ele faz essa pergunta para mexer com a nossa fé, com as nossas convicções, com as nossas expectativas. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo Jesus está assentado. Mas ele diz que nós temos que buscar as coisas das regiões onde nós também estamos assentados. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, eu vou ler o 5 também. Efésios 2, está escrito, eu vou ler o 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode dar graças a Deus? Então, estar no céu, ter direito ao céu, ter direito a ser um habitante das regiões celestiais, é um direito seu, é justiça de Deus. E muitos crentes ainda têm tido muita dificuldade em transitar, porque não conhecem a legalidade daquilo que Jesus Cristo realizou por nós. O apóstolo Paulo prossegue conversando com o nosso espírito através da palavra de Deus, que é espírito e vida, aqui em 1 Coríntios 15. E apareceu a servos e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um abortivo, por um nascido fora do tempo. Agora eu quero chamar a atenção aqui. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 13. Versículo 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, pois por boca de 2 ou 3 testemunham, toda
questão será decidida. É assim que está na sua Bíblia, hein? Ou você tem alguma outra tradição diferente? Então, olha bem, o apóstolo Paulo diz que Jesus foi visto por cerca de 500 pessoas. E quando ele escreveu isso, muitas daquelas pessoas que o viram ainda viviam. Olha, se por boca de 2 pessoas, no tribunal, 2 testemunhas, quando falam acerca de um acontecimento, o juiz aceita como verdade. Vocês não estão entendendo? Agora aqui Jesus foi visto por cerca de 500 pessoas. Pessoas a que o apóstolo Paulo cita o nome deles. Pedro viu Jesus. Depois Tiago era irmão de Jesus. E depois todos os apóstolos viram Jesus. É só a gente ver o relato da ressurreição do livro de Mateus, Marcos, de Lucas e de João. Nós vamos ver o testemunho de todos os irmãos, os apóstolos que conviveram com Jesus, que o viram e pegaram, e comeram e andaram com ele por 40 dias. E o apóstolo Paulo disse por fim a ele como um abortivo. O apóstolo Paulo quer falar essas palavras para que nós tenhamos convicção, certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Porquanto existem ensinadores aí que dizem que Jesus não ressuscitou. E o apóstolo Paulo mais na frente diz que Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Prosseguindo, mas pela graça de Deus, o apóstolo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresce. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Esse apóstolo estava falando porque havia a seita dos saduceus. Era um grupo de judeus intelectuais, de religiosos, que eles não só não criam na ressurreição, inclusive na ressurreição de Jesus, como eles trabalhavam contra essa verdade. Deus e Jesus já tinha ressuscitado a filha de um saduceu, fazendo com que ele mudasse de posição. A filha de Jairo. Jairo era o principal da sinagoga. E ele também não cria na ressurreição, mas um dia a morte pegou, abraçou a filha dele, uma filha de 12 anos. E Jesus foi lá e ressuscitou aquela menina. E disse: Talita, por menina, te digo, levanta-te. E a menina levantou, ele entregou o seu pai, a sua mãe, e falou para ele assim: dele de comer. E com um espanto sobre todas aquelas pessoas. Eu creio que a pregação, o ensino, a doutrina de Jairo mudou radicalmente naquela sinagoga a partir dali. Mas naquela sinagoga pode ter mudado, mas aquela não era a única sinagoga onde havia uns saduceus, pessoas que confrontavam a verdade da ressurreição. Como muitas pessoas hoje, os testemunhos de Jeová, por exemplo, diz que Jesus é um Deus, é uma criatura de Deus. Se ele é um Deus, ele não podia morrer e nem tampouco ressuscitar, mas ele é chamado de Filho do Homem. Ele tinha natureza divina e tinha natureza humana. Para a expiação do pecado, ele o faz como homem, e para fazê-lo, para substituir-nos, ele, sendo pobre, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Ele sendo Deus, se fez homem para nos fazer deuses. Vocês não estão entendendo? Ele sendo santo, ele se fez pecado por nós para nos purificar. Isso é substituição, isso é expiação. Ele tira toda a maldade e traz toda a bondade do céu para dentro de cada um de nós. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo segue dizendo: ora, é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. O que nos diferencia de todas as religiões? Que o único segmento espiritual que crê
na ressurreição de Jesus Cristo da igreja. Nem os judeus. Aliás, os judeus não queriam nem a encarnação dele. Os judeus estão esperando o Messias ainda, o Yeshua Matias. 1 Coríntios 15, versículo 13 e 14. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. O apóstolo Paulo, nesse versículo 15, está dizendo que quem não crê chama Deus de mentiroso e chama o Espírito Santo também de mentiroso. Porque a palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E lá em 1 João, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. E quando ele vier, ele guiará toda a verdade. Então, quem rejeita o fato da ressurreição ensina, peca contra Deus, peca contra o Filho de Deus que ressuscitou, peca contra a palavra de Deus, peca contra as Escrituras, peca contra a verdade e é réu de morte. Por isso que a palavra diz que existem pecados pelos quais não se deve orar, porque é pecado para a morte. Você pode entender o que é pecado para a morte? É verdade. Pecado para a morte não são os atos dos homens, não. Pecado para a morte é o homem repudiar a palavra de Deus, rejeitar a obra plena que Jesus Cristo realizou em favor de toda a humanidade. Louvado seja Deus. Versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceram os vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que palavra, né, irmãos? Às vezes a gente vê na congregação, a palavra de Deus, irmãos, ela é muito poderosa. Escrevendo em Isaías 55, o Espírito Santo diz que Deus enviou a sua palavra e ela percorre aquilo que apraz a Deus. E nós começamos dizendo aqui na pregação que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pelas consolações da Escritura nós tivéssemos esperança. Jesus Cristo é a esperança nossa. E em Jesus Cristo está toda a glória de Deus, está todo o suprimento, toda a provisão do grande eu sou. Amém? Louvado seja Deus. Eu falo, quando Moisés falou assim, Deus enviou Moisés a Israel, falou assim: e se eles me perguntarem o seu nome? Você diga que eu sou. Mas se eles insistirem, se eles quiserem saber o seu nome, diga que eu sou, mandou dizer que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou aquilo que nós necessitamos. Eu sou não é um nome de Deus assim, teológico, não. É um nome de provisão, de suprimento. Eu sou a sua saúde. Eu sou a sua paz. Eu sou a sua alegria. Eu sou o seu remédio. Eu sou o bálsamo de Gileade. Eu sou a sua comida. Eu sou a sua bebida. Eu sou a sua habitação. Eu sou a sua pedra de descanso. Eu sou o seu abrigo. Eu sou a tua sombra. Eu sou o teu amigo. Eu sou o bom pastor. Eu sou o teu Deus. Eu sou o seu companheiro. Eu sou o seu baluarte. Eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu refúgio. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que te leva às águas tranquilas. Vocês não estão entendendo os nomes de Deus? Você pode dar o nome de Deus se você quiser. É o nome que vem de encontro às necessidades dos homens que nele creem. A gente, quando ele fala assim, Jeová Rafá, eu sou o médico, seu médico. Eu sou aquele que te cura, Jeová Rafá. Eu sou aquele que estou contigo. É o Deus Emanuel. Eu sou aquele que estou convosco todos os dias. Jeová Shalom. E não é um nome assim, etéreo, não, como uma nuvem que se desfaz, como vento, como vapor. Eu sou a tua paz. Deixa-nos a paz. A minha paz vos dou. Eu sou a tua saúde. Aquele que de mim se alimenta, aquele que come a minha carne, viverá. Não terá morte, não terá doença, não terá enfermidade.
A carne de Jesus é alimento, a carne de Jesus é remédio, o sangue de Jesus nos purifica. Eu sou a sua purificação. Vocês não estão entendendo? O apóstolo Paulo vem falando essas palavras aqui, e nós precisamos entender o que o Espírito Santo quer dizer. E o Espírito prossegue dizendo: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Veja que palavra gloriosa. Eu vou ler mais aqui e depois vou voltar. Diz o que? A morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte não alcança uma pessoa quando ele toma um tiro, quando ele sofre um barco, quando ele é atropelado, quando ele suicida, é assassinado, ou quando ele tem alguma dificuldade orgânica, ou quando a velhice destrói as suas energias. Não, a Bíblia diz que lá atrás, há 6 mil anos atrás, por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A gente acha que nós morremos com câncer, com AIDS, com uma enfermidade qualquer de velhice. Não é para uma informação sobre um fato verídico, mas é também para que nós tivéssemos esperança, para que nós tivéssemos consolação, para que nós não andássemos desanimados, combatidos por causa das situações, das circunstâncias que querem nos oprimir, nos entristecer, nos esmagar, nos machucar. Não, nós em todas as coisas, ainda que entregue a morte, somos mais que vencedores. Amém. Você pode dizer graças a Deus? A instrução sobre ressurreição, poucas vezes, em poucos lugares tem falado sobre ressurreição. Deus mexeu comigo para falar. Ele disse que a morte veio por um homem. Então nós entramos no mundo morto, mas nós não permanecemos na morte. A palavra, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo. Na verdade, eu digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação nem juízo, mas passou da morte para a vida. João 5 e 24 é um dos versículos que eu mais aprecio. E ele diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? Todo mundo? Não, todos que creem. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregará o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. A palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas são as aflições de justos, porém o Senhor no livro de todos. Mas nós estamos indo para um tempo que não vai haver mais tribulação nem aflição, quando todo o principado for destruído. Legalmente Jesus já tirou toda a autoridade de Satanás, por isso ele não tem nada mais conosco. Por isso o lugar que lhe cabe é debaixo da planta dos nossos pés. É isso que nos dá o poder para pisar na cabeça da serpente e nos escorpiões. Então o diabo não pode mais lidar com a igreja. O diabo lida com o homem, lida com a carne, lida com aquelas pessoas que não têm temor de Deus e que vivem apartados das escrituras sagradas, que perderam ou nunca adquiriram ou não fazem caso da comunhão com o Espírito Santo. Mas os que estão em Cristo, a palavra aquele que é de Cristo, maligno não lhe toca. Não está escrito isso? Exatamente por causa dessa verdade. Mas Jesus ainda não encerrou Satanás, a besta, o falso profeta e os demônios no lago de fogo. Apesar de eles estarem julgados e condenados, eles ainda transitam na terra. A palavra diz que o mundo inteiro, vós sois filhos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. Nós estamos em Deus. Nós estamos em Cristo. E com Cristo oculto em Deus. E esse é o grande viés. É a grande revelação da ressurreição.
só está fora do alcance de Satanás, os filhos da ressurreição. Por isso o apóstolo Pedro escreveu: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, segundo as suas muitíssimas misericórdias, nos gerou de novo, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Então, nós temos essa esperança, não só a esperança de ir lá para o céu, mas uma esperança certa, convicta, que nos traz descanso, que Satanás não pode mais nada contra nós. Se os crentes tivessem consciência disso, nós aprofundássemos nossas convicções, nós valorizássemos a congregação, a ministração da palavra, o estudo da palavra, a meditação da palavra, a oração, nós estaríamos muito longe. Espiritualmente, a nossa alma estaria muito mais longe, a nossa vontade, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso corpo físico seria muito mais saudável, a nossa economia, a nossa finança, a nossa casa, a nossa família. Mas é que as pessoas crentes não valorizam a palavra de Deus. Eu ouvi um pastor da África pregar recentemente, e ele falava na igreja metodista que ele tinha sido muçulmano, e Deus, ele converteu-se, foi tirado do islamismo, e ele, quando veio ao cristianismo, ele ficou vendo a diferença que havia entre o valor que o muçulmano dá para o Alcorão e o desprezo que os cristãos dão para a palavra de Deus. Ele falou assim: eu fiquei assim, como que as pessoas desprezam a verdade, enquanto uma multidão valoriza a mentira e o erro. E por isso muitos problemas na vida dos cristãos, das famílias, dos negócios, dos sentimentos, as coisas não funcionam para muitos cristãos. Não que Deus não queira que funcione, mas há princípios para que as coisas funcionem. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não tem um versículo que faz isso? Então, como podem as pessoas não permanecer em Jesus, não permanecer na palavra e querer que as obras de Deus se consubstanciem, se planifique, haja compreensão na vida deles? Deus estaria negando a si mesmo se ele assim fizesse. Deus é bom. Deus é bom. Deus não tem. Deus é bom sempre para todos os homens, só para os crentes não. Deus é bom para todos os homens. Faz o sol para o justo e faz o sol para o injusto. A chuva para o justo e a chuva para o injusto. A terra produz semente para o que semeia e a terra produz pão para o que come. O justo e o injusto. Deus é bom. Deus cura. A palavra diz que Jesus, quando estava na terra, ele curava a todos. Mas por que havia ainda tanta doença? Porque nem todo mundo cria que ele tinha poder para curar. Ele tinha provisão para curar todos. Como ele tem poder hoje de fazer maravilha para todos nós. Então não é dizer que Jesus que lança enfermidade, lança problemas. Ele está dizendo: se fizeres isso, você não terá aquilo. Mas se nós não fizermos isso, nós teremos aquilo. Não que aquele mal seja algo que Deus joga sobre o homem. É o que está lá em Deuteronômio 28. Nós olhando aqui com bastante atenção, nós vamos ver que Deus não tem mal para nenhum homem, nem para judeus, nem para a igreja, nem para gentil. Deus é bom para todos. E quando o homem conserta a vida dele, ele tem o grande eu sou. Eu sou a sua alegria. Eu sou a sua força. Eu sou o seu salário. Eu sou o seu galardão. Eu sou a sua recompensa. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O que é que você precisa? Eu sou. Mas nós precisamos nos submeter a Ele. E o apóstolo Paulo vem nos ensinando isso aqui. Que uma das coisas mais gloriosas para nós é vivermos a vida de ressurreição. Não é esperar a morte de nós alcançar, alguém colocar o nosso cadáver lá dentro do caixão, dentro do ataúde, ou dentro do esquife, seja lá a cultura que for, e colocar ali no cemitério, na sepultura, e jogar terra em cima, ou cremar, e depois ficar guardando a ressurreição dos mortos. Não. A palavra de Deus enviou o Espírito para que nós reinássemos em Cristo sobre a terra. Reinar
quem? Reinar sobre toda dificuldade, sobre todo problema, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre as crises. Reinar-se em vida sobre a terra. Não é lá no céu que nós vamos reinar, não. Lá no céu não vai ter demônio, lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter polícia, lá não vai ter hospital. Que reino? Reinar lá não vai precisar ninguém reinar. Lá na Nova Jerusalém, a constituição dela é paz. Vai reinar hoje. E como reinar hoje? Em Cristo Jesus, mediante a obra de ressurreição. Louvado seja Deus. Então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e o poder. 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser vencido, a ser destruído, é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas estas coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu imagino, ontem falava com os irmãos lá no centro de treinamento, que o apóstolo Paulo não podia apacentar uma igreja. As pessoas não conseguiam acompanhá-lo. Porque ele falava de coisas tão verdadeiras, coisas tão profundas, e coisas tão acessíveis. Mas não era coisa para meninos. Era para pessoas maduras, que tinham seus espíritos exercitados na justiça, exercitados na verdade. E ele então afligia a sua alma. Aqui ele começa dizendo assim: louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aqui eu vou. Aqui, está aqui. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, um abortivo, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo procurava reduzir a sua pessoa ao máximo, embora ele sabia que ele era apóstolo da parte de Deus, exatamente para tentar identificar-se com as pessoas. Mas é que nós também precisamos desejar, como criança recém-nascida, ardentemente a palavra de Deus, como leite racional, como a criança deseja o leite da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vou entrar agora na vida prática, na doutrina da ressurreição. Eu vou ficar aqui nesses 28 versículos. Depois seria a exposição da ressurreição do corpo, a transformação dos vivos, a derrota da morte e o aprisionamento de todos os demônios. E eu quero vir aqui para os capítulos, os versículos 50. Eu vou ler, vou pular do 28 e 50. Vou omitir o 29 até o 48, não porque eu queira fazê-lo, porque eu ia gastar um tempo. E eu quero mostrar aos irmãos como o Espírito Santo termina. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A palavra de Deus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido da carne é corrupção, é corrupto, é mortal. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 7, diz que em mim, isto é, na minha carne, não no meu espírito e na minha alma, na minha carne, não habita bem algum. Carne envolve carne e sangue, toda substância que constitui o nosso ser, com os seus apetites, com as suas concupiscências. Amém? Então ele diz assim, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso que o pó, lá ele diz assim, tu és pó e ao pó te tornarás. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Amém?
A palavra de Deus é muito santa. Já tem várias pessoas, né, também a Bíblia fala de várias pessoas que não vão experimentar a morte. Jesus experimentou a morte, mas Enoque não experimentou a morte, ele trasladado vivo. Elias também não experimentou a morte. Então, Elias e nós são um tipo de pessoas que não vão experimentar a morte. Eu creio que a nossa geração, nós temos tudo para uma multidão não experimentar a morte. Eu creio que a profecia sempre do segundo advento de Jesus, o arrebatamento da igreja, a completação da obra mundial de evangelização, né, o julgamento das nações, está tudo sinalizando para esse tempo. Amém? Embora nós não temos nenhum indicador para aprazar o dia ou a hora, mas pelas estações nós já sabemos que a coisa está mais próxima do que nós podemos imaginar. Então, dizeis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Eu creio que nós pertencemos a essa geração, mas transformados seremos todos. Tanto os mortos quanto os vivos serão transformados. Os mortos vão ser, a mortalidade vai ser transformada em imortalidade. E os vivos, a corrupção, vai ser transformada em incorrupção. Ele fala, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Lá em Efésios, abrindo um parênteses aqui, Efésios 4,30, o mesmo apóstolo Paulo usava com Deus assim: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito no qual está selado para o dia da redenção. Esse dia da redenção, quando o nosso Espírito está salvo, nosso Espírito foi regenerado, está pronto, a nossa alma está em trabalho, o corpo vai ficar para o dia da redenção. Esse dia que dá-se-á com a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, nós iremos encontrar nos ares. Nesse dia haverá a redenção do nosso corpo. O corpo mortal vai se revestir de imortalidade, corruptível de incorruptibilidade. É isso que ele está falando aqui. E a morte, então, bye bye, nunca mais. Os crentes, nunca mais ninguém vai ter alegria, ou vai ter que derramar lágrimas por sepultar o corpo de um filho de Deus. Amém? Isso é uma promessa muito gloriosa, que é muito desesperador a gente saber que nós somos imortais, nós somos eternos, e ainda por vários motivos nós temos que levar os nossos irmãos do sepulcro, não? O tempo vai chegando, os cabelos vão ficando brancos, vai havendo enfraquecimento, disfunções, as energias começam a falhar, e as coisas dos acidentes, as intempéries, enfim, esse corpo mortal vai chegar um momento que nunca mais, nunca mais. E nós já temos que nos alegrar nessa expectativa, nessa aliança. E onde está o morte? A tua vitória. Onde está o morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Hoje, antes de eu sair de casa, eu falava com a minha esposa, assim, falar se Deus nos concedesse a graça de orientar essas crianças nossas, nós podemos viver só para Deus. Deus estava sinalizando algo para a igreja, dos 40 anos, do trânsito do povo de Israel ali no deserto. Deus não queria apenas sepultar ali os incrédulos, desobedientes, os murmuradores, não. Deus queria antes abrir os nossos olhos para a expectativa que Ele tem da igreja, que nós vivêssemos para Ele. O apóstolo Paulo, porque por Ele, para Ele e por meio dele são todas as coisas. Eu estava meditando na palavra de Deus, nem era a palavra que eu ia trazer a nossa reflexão dessa noite. Eu trouxe uma Bíblia de estudo, que outra coisa para falar.
para que Deus mexeu no teu coração com essa palavra de ressurreição. Você possa viver para Deus. O grande problema das famílias é que as pessoas não têm vivido para Deus. Não, esse tempo que você passou aqui não é suficiente para você viver uma vida intensa com Deus, não. Isso aqui é apenas como levantar as franjas de uma cortina. É como se fizesse um buraco numa parede, numa jaula, onde a gente se encontra preso. Nós vamos mergulhar em Deus. Nós vamos subir a níveis cada vez mais elevados com o nosso Deus. Infelizmente, muitas pessoas não têm buscado uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de comunhão com a palavra de Deus. E elas buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E quando nós buscamos o Senhor Deus, a Bíblia diz que Ele